Olá, eu sou o professor Tiago Falcão e eu estou aqui com vocês novamente para aprendermos juntos e compartilharmos conhecimento. Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre a organização da gramática normativa. Nos últimos vídeos a gente já entendeu a diferença entre linguagem formal e linguagem informal, onde a gente viu que a linguagem formal ela precisa seguir certos padrões, certas regras que são características da língua. Essa gramática normativa, esse conjunto de regras e normas, é que também a gente vai ser cobrado ao longo da nossa vida em muitas situações que acontecem na sociedade. Como, por exemplo, na hora que a gente vai fazer uma redação, na hora que a gente vai participar de uma entrevista de trabalho, quando a gente for fazer uma redação para o Enem. Temos como norte a gramática normativa. Então, como é que essa gramática se organiza? Como é que ela pode nos ajudar em tudo isso? Claro que a gente não vai abordar hoje todos esses aspectos, mas eu fiz um apanhado geral para a gente ter um pouco mais uma compreensão de como é essa organização. Então, geralmente as gramáticas elas vêm como um dos primeiros assuntos. A primeira parte trata de uma breve história da língua portuguesa. Como a gente está estudando a língua portuguesa, a gente sabe, a gente já compreende que os portugueses vieram lá de Portugal, chegaram aqui no Brasil e nós herdamos essa língua. Só que mesmo antes de eles chegarem aqui, a língua portuguesa também ela sofreu algumas influências do latim, por exemplo. Já é uma língua que sofria muitas mudanças lá e que ao chegar aqui no Brasil, a família real, então teve o estabelecimento da língua portuguesa. Então a gramática, a primeira parte dela geralmente trata dessa questão essa parte histórica até os dias atuais. Essa primeira parte trata especificamente disso. Já a segunda parte, ela trata de questões de fonética e fonologia, que nada mais é do que o estudo dos sons, das sílabas e como isso tudo se processa. Na terceira parte da gramática é possível ver uma área de estudo que se chama ortografia. Então, que se preocupa, que se detém na maneira como as palavras são escritas. A gente pode ver isso numa terceira parte da gramática. E aí tem uma das partes que os alunos julgam muitas vezes as mais difíceis de serem estudadas. É quando a gramática vai separando em grupos e dá o nome de classes gramaticais ou classes de palavras. Essa gramática ela divide em 10 os grupos de palavra para poder facilitar a sua classificação, que a gente vai estudando ao longo da vida inteira. Então, a gente vê lá, tem o substantivo, o verbo, o adjetivo, o artigo, o adjetivo, o pronome, o numeral, a conjunção, a interjeição e a preposição, que a gente está vendo tudo aqui. Então, a gente na escola, a gente estuda cada classe, né, para a gente compreender tudo isso. E quem é que define isso? A gramática, que faz essa divisão e nos apresenta essas classes gramaticais. E é super importante que a gente compreenda essas classes gramaticais, inclusive o funcionamento delas dentro do texto, o que nos leva a uma outra parte da gramática, que é a que estuda a combinação entre uma palavra e outra. Essa combinação entre uma palavra e outra é chamada de sintaxe, que é o estudo de como a palavra se combina com outras para formar frases e orações. Como tem essa frase aqui embaixo, eu comprei um carro. Então, como é que esse eu, que é um pronome pessoal, se relaciona com o verbo comprei, tem mais lá um artigo e ainda tem a palavra carro. Então, como é que essas palavras se organizam e se relacionam? Isso é um assunto que é voltado para a sintaxe. As relações entre as palavras a gente estuda em orações coordenadas, orações subordinadas, regências e em outras partes da gramática. Hoje a gente só fez um apanhado geral de como é essa organização para a gente ter uma ideia e mais detalhadamente a gente vai estudar separadamente cada classe gramatical até chegar à sintaxe e aí avançamos os nossos estudos. Foi muito bom estar com vocês hoje, espero que a gente se encontre nos próximos vídeos. Se gostou do vídeo, não esquece de dar o like e compartilhar. Até a próxima.